ao som do Coringa. Quer concorrer a R$ 500 do bolão e ao sorteio de uma camisa oficial toda semana? Clube de vantagens da S1 Live. O link tá na descrição. O Pedro tem que parar de perder gol também. Ele te elogia, tá fazendo um gol por jogo, mas tem que aproveitar mais. Sabe? Tem que ser mais letal. Não dá para. Vai entrar numa fase. Pode ser agora no Carioca, vão entrar jogos que um gol perdido vai mudar o curso da história. Eu acho que o Pedro também tem que se cobrar mais nesse sentido. Sabe? Não adianta só 11 gols, 11 jogos, maneiro, legal e tal, mas não adianta também se acomodar e falar, achar que não tá bom. Diria o seguinte: está nota 7, 8. Ele tem que ser nota 10. Nota 10 é o quê? O 9,9, 9,5. O atacante que perde pouquíssimos gols. Essa deveria ser a meta de todo atacante. Ter um índice de aproveitamento alto, ou seja, perder poucas chances. E eu acho que o Pedro nisso precisa dar uma refinada, tem que dar uma trabalhada nisso. Outra coisa do Vitor Pereira no ano passado, no jogo de volta, quem começou jogando? O Gabriel. Ele cedeu a pressão. Ainda teve isso ainda. Ele foi culpado também, claro. Quando eu falo, só ele pagou a conta, aí que eu acho errado. Eu acho que se paga a conta o técnico, mas o jogador não acontece nada. Nem chamam atenção, gente. Nem um esporrinho de leva. Então, embora o técnico pagar a multa, o cara vai embora. Até a sogra está rindo até hoje da multa que recebeu lá o genro. Uma maravilha. Né? Ô, Mauro, eu ia te perguntar sobre essa disparidade mesmo, mas antes, já que você falou do Pedro, eu acho que tem um lado positivo aí, pelo menos, né? O lado negativo é que o Pedro realmente tem que parar de perder tantos gols. Mas o positivo é que eu acho que ele tem consciência, né? Que está perdendo tantos gols e que não tem nada resolvido. Vamos rapidinho só ouvir o Pedro, já que o Mauro tocou. O Pedro falou, e aí a gente fala em cima disso. Solta aí, produção. Mas deixar bem claro que não tem nada a ganho, né? Ano passado a gente abriu 2-0 também, serve de lição pra gente. Comemorar hoje, amanhã é folga, mas segunda já virar a chave. Sabemos que fizemos um grande jogo e continuar com esse mesmo foco, mesma concentração. Foi lindo hoje, foi bonito. O espírito que a gente entrou em campo foi o que determinou o resultado. Sabíamos que poderíamos ganhar de maior placar, mas é continuar com esse foco, concentração para fazer uma grande partida no próximo final de semana. A fala dele ali, né, Mauro? Duas coisas, né? Ele falando, ele até dá risada, por isso que eu falei que ele tem consciência. A gente sabe que podia ter vencido por um placar maior, né? O Flamengo perdeu muitas oportunidades, e deixando claro, né? Eu acho que por mais que tenha essa diferença toda do ano passado para esse ano, mas é importante também quando o elenco tem essa consciência e evita aquele sapatinho alto, né, Mauro? Não, sem dúvida. Eu acho que, assim, o Tite fala muito em equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio ele passa justamente por uma eficiência defensiva e ofensiva. Eu sempre digo o seguinte: jogar bonito é um negócio tão subjetivo. Para simplificar qualquer discussão nesse sentido, eu gosto de falar sobre jogar bem. E para mim, jogar bem é defender bem e atacar bem. Se você defende bem e ataca mal, não adianta. Você defende, não faz gol, e toma um, perde. Se você ataca muito, faz muitos gols, mas toma outros tantos, também não adianta. Aquela coisa que o pessoal falava antigamente, né? Não, que o Santos do Pelé era 5-4, 7-6. Gente, isso era um jogo ou outro. Não existe isso. Um time que faz 7 gols todo jogo, então pode tomar 5 gols, porque vai fazer 7. Isso não é basquete, isso não é handebol, isso é futebol. Entendeu? E se você fizer uma pesquisa aí, você vai encontrar os times campeões, especialmente pontos corridos. Em geral, se não for a melhor defesa, é a terceira, segunda melhor defesa. Dificilmente o time campeão toma muitos gols. Dificilmente. Geralmente você se pauta. O Grêmio só não foi campeão, né, Mauro? O Grêmio só não foi campeão. Exatamente. Por causa disso. O Grêmio tinha uma das piores defesas do campeonato, nível time rebaixado. Aí fosse um pouquinho melhor. Teria sido campeão brasileiro, exatamente. Teve jogos assim, de placares bailarinos. O Grêmio teve alguns jogos assim. 4, 3, né? Perdeu o campeonato por isso. Tinha um monstro no ataque desequilibrando, uma coisa absurda que jogou o Luiz Soares, absurdo. Coisa incrível, assim como ele desequilibrava jogos, não só pelos gols, gol, assistência, participação nas jogadas, iniciando jogadas, mas não soube aproveitar, porque o Renato não teve a competência de montar uma defesa razoável. Eu digo, nem a melhor, a defesa razoável. Se o Grêmio tivesse a defesa razoável, ele era campeão. Já o Muricy, quando foi tricampeão com o São Paulo, campeão com o Fluminense, como é que jogava? Eu acho até, eu sempre falo isso, acho que o Muricy hoje é uma pessoa muito mais simpática, tudo do que era naquela época. Ele era muito estúpido até nas coletivas com jornalistas e tal. Mas o legado do Muricy, do estilo que o Muricy colocou em prática, é muito ruim. Que era um jogo jogando o erro do adversário. Não, isso não é problema dele. Deu certo. Colocou o nome na história do São Paulo e do futebol brasileiro. Mas era um estilo de jogar no erro. Super defensivo, extremamente cauteloso,
mas tinha uma bola parada boa, sabia aproveitar as chances que criava. Então, assim, era um time competente. Era um time competente, um time que tirava proveito disso. Mas, em geral, então assim, eu quero dizer o quê? Se você tiver uma defesa forte, mesmo se o seu ataque ser espetacular, for apenas eficiente, você pode ganhar campeonatos. Não estou defendendo o jogo defensivo, não. Mas eu gosto da ideia do Tite, de ter o tal do equilíbrio. Eu não vou tomar gol, não quero tomar gol. Mas vou meter gol também. E em 2015, o time dele foi isso. É que muitos torcedores do Flamengo não lembram, porque o pessoal acompanha muito o próprio time. A gente está falando aqui com uma audiência predominantemente rubro-negra, e sabemos disso. Então, o cara não vai lembrar. Mas a gente que acompanha, porque gosta, e por dever do ofício, todos os times e jogos possíveis, até no exterior, vai lembrar muito bem que o time do Corinthians foi crescendo durante o campeonato, e era um time que era envolvente, trocava passe. Eu lembro de um jogo que foi 5-2, acho que do Vasco São Januário, foi um vareio, assim, gols bonitos, jogadas trabalhadas, Jadson jogando muito bem, Renato Augusto jogando muito bem. A discussão era quem é o melhor do campeonato, Jadson ou Renato Augusto. Esse era o debate, porque os dois comeram a bola. Então, o Tite montou um time, como sempre faz, pela defesa, sem correr os riscos desnecessários, e depois ele foi fazendo o upgrade do time. Isso em meio a salários atrasados, uma série de problemas que já tinha naquele ano. Não por acaso, Emerson Sheik e Guerreiro foram para o Flamengo, porque tinha dívidas, o Flamengo foi lá e meio que comprou as dívidas, colocou no seu fluxo para pagar esses dois jogadores, especialmente Paulo Guerreiro, que foi a primeira grande contratação que o Flamengo foi ao mercado mesmo, né, para buscar depois do início da sua recuperação financeira. Ali já eram 30 meses pagando DARF, é bom lembrar, né, para os incautos aí, 30 meses, já, 2 anos e meio, pagando DARF, com o jogador meia boca, pegando só jogador emprestado. Aí foi a primeira aquisição mais ousada, foi o Guerreiro, porque o Corinthians já estava endividado. E mesmo com problema de salário atrasado, o Tite fez os caras jogarem e bem. Hoje ele tem nas mãos o melhor elenco de time que ele teve na carreira dele inteira. O Tite nunca teve nas mãos o elenco como do Flamengo. Nunca. O Corinthians não deu isso a ele, Palmeiras, Atlético, todos os times que ele treinou, Grêmio, nenhum ofereceu a ele a condição que ele tem hoje. CT de primeira, salário em dia há 11 anos. O Flamengo não traz salário há 11 anos. 11 anos. Aliás, isso é muito mal aproveitado pelo Flamengo. O Flamengo deveria aproveitar isso, porque esse é um diferencial hoje. Ah, mas é obrigação, sim, mas na realidade o futebol brasileiro tem que ser exaltado, como era criticado antes, que é um time caloteiro. Hoje é o contrário. Então o cara sabe da condição que tem ali, tem ótimos jogadores e mais. No meio do ano pode receber mais gente. O Jesus recebeu em 2019 os 2 laterais, o zagueiro e o meio-campo. Gerson, Pablo Mari, Rafinha e o Felipe Luiz. Todos titulares, chegaram todos no meio do ano. Então o Flamengo, após no meio do ano, ir até o exterior e trazer um lateral direito, um jogador de meio-campo, um ponta, que ele queria um ponta direito. De repente vem mais gente aí, a gente não sabe, porque o Flamengo tem condições de fazê-lo. Especialmente se estiver num bom momento, faturando, tudo ótimo e tal. Então, eu gosto muito desse raciocínio, de time equilibrado. Tomar poucos gols, mas com ambição ofensiva. Diferente do que o São Paulo fez ontem contra o Ituano, que estava ganhando por 2-1, ficou se defendendo, tomou um gol e só não foi eliminado do Campeonato Paulista porque teve um pênalti que existiu já nos acréscimos, aí fez 3-2 e se classificou. Quando poderia, o Ituano fraquíssimo, sendo rebaixado, poderia ter ido para cima para liquidar. Eu acho que o Tite vai ser isso, se tudo correr bem. O time toma poucos gols, mas a cada vez mais ele vai avançar para ser um time também que faça gols, que envolva o adversário, que não rejeita a bola. É só pegar a convocação dele, gente, para a Copa do Mundo. A gente discutia até o quê? Pô, tem pouco jogador de meio campo, tem muito atacante de lado. Ele levou um batalhão de atacantes. Aliás, na Copa do Mundo ele foi mal. Ele cometeu erros importantes nas 2 Copas, na minha opinião. Mas não por retranca. Mas não por retranca, exatamente. E isso não o transforma no mal técnico. Ele foi mal. Foi mal na Copa do Mundo, foi. Talvez a Copa do Mundo. Talvez a Copa do Mundo tenha sido grande demais para ele. Mas para o futebol brasileiro, ele acho que até em alguns momentos sobra, cara. Sobra. E eu acho que está começando a dar esse sinal. O time do Flamengo não toma gol. E não toma gol nem porque o goleiro fecha o gol, não. O Vasco tomou um gol. Mas o Léo Jardim fez 12 defesas. 12. Gente, uma dúzia de defesas contra o ataque maluco, do Nova Iguaçu. surreal. Nova Iguaçu, que é um time organizadinho. Então, mas é o Nova Iguaçu, gente. Não era sabe, não era o River Plate do Galhardo, que estava do outro lado do campo. Era o Nova Iguaçu. E não era nem era o Nova Iguaçu reforçado pelo Luiz Soares do Grêmio. Não, era o Nova Iguaçu do Carlinhos. E foram 12 finalizações, 12 defesas dele. E algumas espetaculares, dificílimas. Uma que o Carlinhos saiu, que deu uma cavadinha, esticou o braço, conseguiu tocar na bola. Foi brincadeira, cara. O cara virou o muro. Foram 2 atuações fantásticas contra o Água Santa e agora espetacular ontem. Agora, o Rossi não trabalha, vejam bem. O Rossi não trabalha porque a bola não chega. Então ele conseguiu, acho que num curto período, atingir um nível muito bom defensivo do Flamengo. Claro que é o Campeonato Carioca, mas o Fluminense é o campeão da Libertadores.
né? O time do Vasco tem contratações. O Vasco tem dinheiro ali investido, o Botafogo também. E mesmo assim, esses criaram até situações claras, mas não fizeram. Enfim, eu acho que a perspectiva é muito boa, nesse sentido, muito boa, e acho que o Flamengo tem aí a possibilidade de ter um grande ano. Um grande ano, porque não deve ter os problemas que os técnicos estrangeiros tiveram, né? Que eram problemas que eles tinham uma responsabilidade, os jogadores também, e os dirigentes mais ainda, pela incapacidade de entender que para trazer um estrangeiro, né, para um ambiente como aquele ali, de jogadores empoderados, você tem que ter uma intervenção, um acompanhamento muito rigoroso. Mas o Jorge Jesus tivesse chegado, se alguém fosse campeão com o Flamengo em 2019, 20, 21, e aí chegasse o Jorge Jesus, quando chegou o Paulo Souza, ele teria os mesmíssimos problemas do Paulo Souza. Talvez soubesse lidar melhor, acho que tem que saber lidar melhor, se impor, mas teria os mesmos problemas. O André sempre lembra isso. Quando chegou o Jorge Jesus, os jogadores tinham fome. Ninguém tinha currículo assim, ninguém que eu diga fosse expressão, mas no Flamengo ninguém tinha, e alguns nunca tinham vencido nenhum título importante. Agora, tempos para cá, é bem diferente. E o Flamengo, embora já tenha mudado muito do time de 19, ainda tem jogadores ali que foram campeões da Libertadores, né? Boa parte deles. Então, são os caras que já têm uma história no clube, né?